Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer previsões para o futuro utilizando o Connexus BI. Nesse caso é uma previsão baseada com os dados históricos, ok? Então aqui eu vou criar uma nova solução e aqui eu tenho uma extensão que liga o Connexus BI aos dados das notas fiscais que estão numa base de dados aqui. Então eu vou para o usuário isso é transparente, ele vai só simplesmente escrever vendas aqui, suponho que seja as notas fiscais de venda, e aí ele vai visualizar os dados. Nesse momento o Connexus vai lá buscar os dados das notas fiscais, ele tem um preview do que seria esses dados, aí o usuário vai e importa. Esse processo, a gente já viu isso em outros vídeos, né? Se vocês tiverem interesse, no mesmo canal do YouTube você tem outros vídeos relacionados com esse processo. Então aqui ele vai na base de dados e vai recuperar esses 43 mil registros aí que ele está recuperando. Aí só mais um momento ele está lá recuperando, ok. Agora ele está carregando aqui na solução. E aí eu venho aqui no passo 3 explorar. Tá? E eu vou selecionar a base de vendas que eu acabei de criar e vou criar uma consulta simples. Somente com ano, um faturamento por ano e por mês, ok? Eu vou colocar o valor total aqui. Esses campos vêm tudo lá da nota fiscal. Bom, aí o sistema me mostra um resultado da consulta que eu selecionei aqui. Isso aqui não é novidade nenhuma para quem é usuário do Connexus, né? Então aqui você pode filtrar, você pode fazer agregar o valor de outra forma, enfim, não vou entrar em detalhes nisso. O que a gente está vendo aqui são os dados históricos, ou seja, o que aconteceu até agora ou no passado. Então aqui a gente sabe que a gente pode analisar esses dados históricos, verificar por que aconteceu, como aconteceu, onde, enfim, tem todas as funcionalidades. O que é novidade nessa nova versão é a gente poder projetar o futuro. Né? Então a gente utiliza essa funcionalidade que está aqui disponível, que chama calcular a previsão para o futuro. E ela se aplica a uma previsão de série temporal. Né? Ou seja, quando a gente está falando sobre o tempo. Aqui a gente está vendo que o faturamento está sendo computado ao longo do tempo, né? Desde 2013 até 2015. Então aí eu vou vir aqui e vou selecionar essa opção. O cálculo da previsão é muito simples, você precisa só de 3 parâmetros, ou seja, eu preciso informar quantos períodos próximos eu preciso, ou seja, para quantos meses nesse caso aqui eu vou calcular. No meu caso eu vou colocar 12 meses. Qual que é o início da previsão? Né? Ou seja, aqui a gente termina os dados históricos em 2015 e novembro. O sistema automaticamente já coloca para você aqui em 1º de dezembro. A gente vai deixar isso aqui, de 2015. E o número de interações, esse é um parâmetro do algoritmo que vai fazer com que o algoritmo calcule, minimize o erro. Ele tente minimizar o máximo possível o erro. Eu vou calcular aqui e vou comentar sobre esse número de interações enquanto o algoritmo está processando. Bom, então, esse número de interações, quanto maior o número de interações, maior a chance do sistema conseguir minimizar o erro. Ok? A gente vai ver o que é esse erro daqui a pouco ali. Então o sistema ele realiza um processo de otimização para tentar achar a melhor forma possível para minimizar o erro. Ok? Então ele já está terminando o processamento, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria esse erro. Ok? Então agora terminou, e aí aqui aparece uma opção do lado aqui, que é o nível de confiança da previsão, ou seja, que vai de 0 até 9, onde o 0 é o mínimo de confiança, ou seja, se cair aqui, ó, se esse indicador aparecer aqui no 0, significa que essa previsão que você acabou de colocar, ela está entre as piores previsões. No caso, caiu como 9, ela está entre o conjunto das melhores previsões possíveis para esse conjunto de dados. Aqui nós temos o erro médio, ou seja, é o erro o erro médio ao longo de todo o processo. Vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui para vocês, eu exibir o resultado aqui como um gráfico. E aí você tem uma opção também que é explorar a memória de cálculo, exportar, desculpe, para a pessoa que quiser conferir os cálculos como foram feitos do algoritmo, né? Por falar em algoritmo, esse algoritmo que eu estou usando aqui, ele é um algoritmo que ele é o conhecido na literatura como suavização exponencial tripla. Ou seja, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um termo muito técnico, né? Mas é um algoritmo que ele avalia a série temporal, não só o comportamento da série ao longo do tempo, mas também a tendência, né, se está subindo ou se está descendo, e também a sazonalidade, ou seja,
se existe algum período que tem alguma particularidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está vendendo um produto masculino, por exemplo, na época do Dia dos Pais. Então, quer dizer, esse produto tende a ter mais vendas na época dos Dia dos Pais, né? Então, isso é uma sazonalidade. Então, o algoritmo observa o comportamento dos dados históricos, as tendências e a sazonalidade. Bom, agora, quem quiser mais detalhes, vem aqui no Help, tá? Tem todos os detalhes aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui a minha previsão, ele calculou para os 12 meses, né? Então ele falou que em dezembro a previsão era de 100 mil unidades aqui, no caso. 100 mil reais, no caso. E aí você tem um valor mínimo e máximo que é de acordo com esse percentual do erro aqui. Então você coloca 8% de erro para baixo, 8% de erro para cima e acha essa faixa de valores aqui para você poder estimar isso aí, ok? Então agora eu vou exibir a previsão. Quando você clica aqui, o Connexus ele coloca a previsão aqui atrás para você. E aí você tem aqui os primeiros pontos dos dados, os dados históricos são até novembro. Aqui ele tem uma divisão aqui, dados históricos para cá, projeção para cá. Então esses dados históricos tem aqui o cálculo da sazonalidade, que é aquilo que eu falei para vocês antes. Então ele utiliza esse primeiro ano para fazer esse cálculo e a partir daí ele tenta calcular uma função de previsão, né? Tentando ligar esses pontos que são os dados históricos, né? Então a função perfeita seria aquela que ligasse todos os pontos azuis aqui. Aí ele tentou uma função aqui, tentou passar uma função, então tem um erro aqui médio de 8% que a gente viu lá. Esse erro é a diferença desse ponto aqui até esse ponto da função aqui, ok? E aqui a projeção que ele fez. Repare que isso aqui não é só uma tendência, né? Ele calculou a sazonalidade aqui e ele tem um gráfico aqui já observando esse comportamento aí. Somente para a gente finalizar, eu vou colocar para vocês aqui, eu vou colocar um exemplo mais fácil aqui. Eu vou trocar o modo de agregação e vou colocar isso aqui como uma soma acumulada, ok? Agora eu vou pedir para calcular o forecast de novo para 12 meses e vou mostrar para vocês qual o comportamento, ok? Nesse caso aqui a função é muito simples, que ela tem uma tendência de subida, ok? Então aí o algoritmo ele entende isso e ele automaticamente ele retira a sazonalidade e só mantém a parte de tendência, ok? Então vamos esperar isso aqui, ele já está acabando o processamento. Aqui a gente vê que tem um erro muito pequeno de 2.1, ok? Também está entre as previsões, entre as melhores previsões possíveis. Agora eu vou exibir ela e vou mostrar para você aqui, ó, tá vendo? Ele conseguiu quase que mapear perfeitamente os dados históricos e manter uma projeção, no caso aqui, uma projeção crescente. Bom, então esse foi o objetivo do vídeo, ou seja, agora com o Connexus BI, se você precisar fazer um forecast, uma previsão, você pode utilizar os seus dados históricos, ok, aqui, e rodar esse algoritmo para que ele projete para você o que seria o valor, no caso, no futuro, ok? Então eu espero que tenha ficado claro e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre o algoritmo, como ele se comporta, vocês podem vir aqui no Help, ok? Tem todos os detalhes que vocês vão precisar. Obrigado.